A paz do Senhor, querido professor, estamos aí para mais uma aula da nossa lição Um Novo Tempo para a Família, aprendendo com as famílias da Bíblia, uma lição da editora Kalel, e nós vamos hoje na aula 8, Vigilância Constante, proteja o que tem valor, aprendendo com a família de Davi. E aí nós temos uma família que tem muitas lições para a nossa vida. O texto-chave está lá em 2 Samuel, capítulo 18, o verso 32 e 33, e eu quero aqui ler para nós já pontuarmos qual é das fases da vida do rei Davi que nós vamos destacar hoje. O rei perguntou ao etíope, o jovem Absalão, está bem? O etíope respondeu que os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam para fazer mal, acabem como aquele jovem. Então o rei, abalado, subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou, foi subindo e clamando, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar, Absalão, meu filho Absalão. A leitura nós não vamos fazer aqui, mas sempre enfatiza a leitura em classe, leia na sala de aula, porque é edificante, traz também toda a referência e a base para onde a lição vai ser conduzida. E a leitura bíblica oficial dessa aula está em 2 Samuel, capítulo 18, do verso 6 ao 17. Enfim, professor, quando nós falamos da vida de Davi, nós sabemos que tem vários momentos. Nós queremos pontuar mais hoje, enfatizar a vida de Davi já como pai e pai de adultos. Claro, vamos enfatizar que ele colhe consequências também das suas decisões erradas quando era mais jovem, mas esse é o enredo que a leitura bíblica vai mostrar. Enfim, aqui na introdução, nós começamos já dizendo sobre a veracidade da Bíblia Sagrada e um dos pontos que mostra que a Bíblia deseja nos ensinar com erros e acertos dos seus personagens é que os heróis da fé não têm os seus defeitos, seus equívocos, seus erros, seus pecados escondidos. Na verdade, está explícito. E de Davi, que foi o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, não é diferente. Os erros de Davi também são explícitos na Bíblia Sagrada. Bom, Davi, ele se torna esse personagem muito famoso, né, de um pastorzinho de ovelhas que não era conhecido. Nós vamos ver que ele se torna o grande rei da nação de Israel. E aqui na introdução eu gostaria de destacar o último parágrafo, que diz assim: o desastroso exemplo da casa de Davi precisa ser um alerta para que venhamos vigiar e proteger o que tem infindável valor. Você precisa entender e explorar esse aspecto na introdução, professor, a respeito de justamente que todas as histórias da Bíblia, elas são um reflexo para nós olharmos a nossa vida, a nossa família, nosso ministério, nosso comportamento humano e ajustar de acordo com o que é, de fato, a vontade de Deus. E nós temos diante de nós o exemplo de Davi, uma família que, infelizmente, enfrentou grandes dificuldades. Coloquei aqui a palavra, o caso e o exemplo desastroso da casa de Davi, porque a família de Davi foi um desastre em muitos aspectos, mas isso precisa nos ensinar, nos apontar o norte para que nós venhamos evitar os erros e não sofrer essas consequências. O ponto 1 da nossa lição fala: Davi, o maior rei de Israel. E aqui o que nós precisamos destacar? O 1.1 vai falar então desse jovem pastor desconhecido, insignificante, que de repente se torna um rei, né? Ele é ungido por Samuel na frente dos irmãos, mas ainda não se torna rei. Ele vence o gigante Golias, o que dá-lhe uma fama a nível nacional. Mesmo assim, ainda não se torna rei. Demora alguns anos, porque Saul vai ficar invejoso, né, da grandeza de Davi. Demora alguns anos até ele subir ao trono. Mas nós sabemos que a partir dali, de quando Davi
ele vence o gigante Golias e a filha, né, a primeira filha, a filha mais velha do rei Saul é prometida em casamento, Merabe, ali ele começa então a desenvolver a sua vida como adulto. Não se casa com Merabe, justamente por causa do ciúme do rei Saul, né? Então ele casa-se com Mical e depois tem várias outras esposas. E no final ali do 1.2 tem o nome dessas esposas. Eu sugiro você, professor, fazer um gráfico, né, mostrando as esposas e os filhos do rei Davi, né, os filhos que ele teve com cada esposa, justamente para os seus alunos poder bater o olho e entender da onde vêm os conflitos que nós vamos falar na sequência. Enfim, o último parágrafo diz assim, do 1.2. Após Mical, Davi se casou com outras mulheres. Abigail, Ainoã, Maaca, Ragite, Abital, Eglá. Diversos filhos nasceram desses matrimônios. Ou seja, é aquilo que nós já explicamos numa lição anterior, era aquele consenso popular que havia na antiguidade, que um homem poderia se casar com mais do que uma mulher. Nunca foi projeto de Deus, é importante enfatizar isso. Se entrar esse debate, aproveite, explore sim esses aspectos, né? Porque nós não vamos encontrar na Bíblia Sagrada nenhum casamento poligâmico, né, de um homem com várias mulheres que terminou bem. Sempre tinha briga, intriga, problemas e assim por diante. Então, o projeto de Deus é o projeto original, um homem e uma mulher. Enfatiza isso. No 1.3, nós vamos então ali falar dos filhos de Davi, e o foco aqui nos filhos, não vai ter como falar de todos os filhos, o foco vai estar nos três que estão nesse enredo dessa parte da vida de Davi, que é Amnon, é Tamar e é Absalão. Nós precisamos entender que Absalão e Tamar eram irmãos, não apenas meio-irmão, eles eram irmão do mesmo pai, da mesma mãe, e Amnon já não, ele era o mais velho, né? Ele era meio-irmão de Tamar. Amnon se apaixona por Tamar, desenvolve um desejo lascivo por Tamar, e nós sabemos que ele abusa sexualmente da irmã, depois a despreza. Absalão fica com aquela amargura no coração, porque também percebe que o pai não faz nada, e de repente ele vai lá e mata o seu próprio irmão. Ou seja, nós estamos falando que na casa do grande rei Davi, nós temos um filho estuprador, uma filha estuprada, um filho assassinado e um filho assassino. Tanto que, aplicando o texto dessa primeira parte, diz assim: ter honra e fama social não significa ter um lar bem estruturado. O que vale mais? Ser bem-sucedido dentro ou fora de casa? Essa pergunta aqui do Aplicando o Texto, você pode explorar muito ela, professor, jogando essa pergunta para que as pessoas também comentem. Porque, infelizmente, o erro de Davi, que nós estamos falando de uma história de 3.000 anos atrás, ela se repete intensamente nos dias de hoje. Vemos isso se repetindo, pessoas que buscam um grande cargo lá fora, são reconhecidos na empresa, têm status, muitas vezes têm dinheiro, têm fama, mas quando se olha para a família é destruída. Basta você pegar aí as pessoas mais famosas de uma nação, seja na área política, na área artística, na área esportiva, jogadores de futebol, você vai ver que esse é um aspecto muito presente. Pessoas que lá fora são aplaudidas, reconhecidas e fazem fortunas, mas dentro da própria casa, destruído. Vários casamentos já foram destruídos, já tem filhos que geram problemas, pessoas presas no mundo das drogas, numa tentativa de fuga da realidade familiar e assim por diante. Então, essa é uma pergunta que precisa ser explorada, professor. O que vale ser mais sucedido? Dentro de casa ou fora de casa? Porque nós estamos, claro, falando de Davi, um grande rei, um grande guerreiro, um grande músico, um grande poeta, amado pela nação de Israel, mas tendo sérios problemas dentro da própria casa. O ponto 2 da nossa lição diz assim: vigie nas decisões. Suas escolhas hoje, amanhã impactarão quem você ama. E daí o 2.1 vai dizer a respeito dessas sementes de maldição. Porque o grande rei Davi, homem segundo o coração de Deus, estava colhendo essas desgraças todas
dentro da sua própria casa. E daí, aqui nesse 2.1, nós vamos contar a história do pecado de Davi, um dos seus pecados, o pecado com Betseba, o adultério de Davi e também o assassinato, né, do esposo de Betseba, que é morto em guerra, mas a mando de Davi. Então, ali começa tudo. Uma das frases desse 2.2 que eu quero destacar é isso. O ócio de Davi foi a porta de entrada para seu deslize na área sexual. Sabemos que Davi deveria estar na batalha como rei, guiando o seu exército, e estava em casa. É a velha frase, ditado popular, né? Mente vazia, oficina do diabo. No momento de mente vazia, no momento de ócio, nós vamos ver Davi olhando o que não era para olhar, fazendo o que não era para fazer, e isso trouxe uma maldição terrível para a sua família. E o 2.2 vai falar justamente da punição que vem, porque nós sabemos que Davi não confessa o seu pecado inicialmente. Na verdade, depois da morte de Urias, nós até vamos ver aí, quem sabe, um Davi ganhando ainda mais admiração do seu povo, justamente pelo fato que ele acolheu a viúva de um dos seus soldados, lembrando que viúva era uma figura de fragilidade na antiguidade. Enfim, o povo estava de queixo caído, admirando um coração bondoso do rei de Israel. Mas, depois que passa os 9 meses, o bebê nasce, Natan vem, conta aquela famosa história, né, de alguém que tinha grandes rebanhos, mas pega a ovelhinha de quem só tinha uma e acaba então atraindo ali a atenção de Davi, a indignação de Davi, que diz, não, essa pessoa deve morrer, como ele tem muitos, e quando chega a visita na sua casa, pega a ovelhinha daquele que só tem um. Pois é, Natan olha para ele e diz, você é essa pessoa. Então ele entende o peso e a gravidade daquilo que ele havia feito. Mas o pecado já havia sido consumado e o pecado, ele é isso, ele traz consequências. O pecado, ele sempre vai cobrar muito mais caro do que se quer pagar. O pecado, ele vai levar as pessoas muito mais longe do que elas querem chegar. E daí, na fala do profeta Natan, ele deixa bem claro o recado de Deus. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Enfim, e o 2.3 vai falar um pouco, então, das consequências disso, aquilo que nós falamos a respeito dos filhos, agora os desastres na casa de Davi era também consequência das escolhas e do pecado dele lá atrás, e agora estava colhendo. Eu quero destacar aqui, principalmente os 2 últimos parágrafos aqui do 2.3. Eu coloquei assim, e os outros filhos jovens adultos de Davi não encontraram na figura do pai uma autoridade para lhes conduzir na direção de uma vida sadia nessa área, porque nós vamos ver, de fato, Davi conduzindo seus filhos sem ser bem claro a respeito do certo e errado. Talvez ficou com medo de que os filhos jogassem na cara dele aquilo que aconteceu lá atrás, enfim. Mas nós vamos ver e vamos falar mais a respeito disso da omissão. E o último parágrafo aqui do 2.3 precisa ser destacado. Diz assim, o pecado sempre resultará em morte, seja espiritual, emocional, relacional ou física. Quando alguém escolhe o caminho da iniquidade para trilhar, estará afetando também a vida daqueles que estão junto. E aqui, professor, você precisa falar das ciladas, das armadilhas, das tentações, de tudo aquilo que pode destruir uma família. E o nome disso é pecado. Eu sempre enfatizo, quando eu vou falar à família, que por mais que existem muitas pesquisas a respeito do divórcio, com as causas do divórcio, em primeiro lugar, é incompatibilidade de gênio, é a intromissão dos parentes, é finanças, enfim. Mas em primeiro lugar, tenha certeza, o que mais gera destruição de uma família, destruição de um casamento, se chama pecado. O pecado. É o pecado da mentira, o pecado da lascívia, é o pecado da imoralidade, é o pecado do adultério, é o pecado. O pecado destrói as famílias. E aqui é um leque enorme onde você precisa enfatizar. E alertar e ao mesmo tempo confrontar, e ao mesmo tempo estar ali
orientando os irmãos a vigiarem, porque uma decisão errada, é um adultério, é um caso extraconjugal, seja real ou hoje, nos nossos dias, virtual, como tem acontecido muito, né? Vai trazer consequências e não apenas na sua vida, mas também para toda a família, como é o caso na vida de Davi. Nós estamos vendo toda a família sendo destruída, impactada pelas decisões erradas e pecaminosas lá atrás. O aplicando o texto dessa segunda parte diz assim: o pecado jamais deve ter lugar numa família que deseja ser bem-sucedida. Ao olhar para os seus antepassados, você consegue enxergar prejuízos que foram resultados de escolhas pecaminosas? Ou seja, tem uma pergunta aí, dá uma olhada para trás, quem sabe algumas coisas que você sofreu, que você viveu, que você padeceu, foram escolhas erradas que os pais, os avós fizeram lá atrás. Isso precisa ser também enfatizado, ok? E daí nós entramos em algo mais prático, que é ali no ponto 3, falando justamente sobre essa decisão de vigiar. Ou seja, se o pecado está na porta, nós precisamos vigiar, guardar o coração para que a nossa família não seja destruída pelo pecado. Então, o 3.1 vai falar a respeito do perigo da omissão. E aqui, você vai ver que Davi foi esse pai omisso. Nós vamos ver um Davi que não percebeu a paixão lasciva no coração do filho Amnon pela própria irmã. Aqui nós vamos pontuar que depois ele negligencia a ira no coração de Absalão, né, ao ver que o pai não tomou uma decisão quando a filha foi abusada por Amnon. E também Davi não vai nem punir Absalão quando ele mata o seu meio-irmão Amnon. Então, assim, nós vamos ver, é um caso clássico de pai omisso. E aqui, professor, você precisa realmente pontuar isso. A omissão, ela traz consequências graves para uma família, principalmente na educação dos filhos. Quem tem filho não pode ser omisso. O último parágrafo que eu quero enfatizar diz assim: quando a lascívia, o ódio, a amargura estão no coração humano, o pecado está sendo gerado. Se não houver uma limpeza na alma, o desastre acontecerá. Então, os pais precisam entender, os maridos precisam entender que não pode ser omisso. Viu algo errado, precisa ser tratado. O problema foi detectado, ele precisa ser tratado. E é claro, isso fala muito do discernimento. E aqui, professor, explore bastante essa necessidade dos nossos dias, os pais, os maridos, as esposas buscarem o discernimento espiritual. A oração, a comunhão com o Espírito Santo vai fazer com que você enxergue realidades que muitas vezes o olho físico não vai enxergar. Os filhos estão no mundo virtual, os filhos estão tendo amizades, os filhos estão muitas vezes trilhando caminho perigoso, ou o marido ou a esposa, e muitas vezes o cônjuge não percebe, os pais não percebem, faltou discernimento. Não pode-se ser omisso. Detectou o problema, haja para solucioná-lo, porque ele não vai desaparecer com o tempo. Pelo contrário, o tempo vai passando e isso vai crescendo até ser evidenciado nas atitudes, nas escolhas da vida, ok? O 3.2, a necessidade de andar perto de quem se ama. Ou seja, a primeira frase aqui é: a educação acontece na caminhada da vida. Davi não caminhava perto dos filhos, por isso ele não detectou, por isso ele não percebeu e por isso também ele foi omisso. Nós estamos falando, gente, Davi, um homem de Deus, mas que não conseguiu transmitir para os filhos o temor ao Senhor. Aqui, professor, você pode explorar muito essa questão da nossa geração que gosta de transferir ou terceirizar a educação dos filhos, seja a educação real, na questão do conhecimento, ou seja, a educação espiritual. Muitos querem terceirizar para a igreja, terceirizar para o culto, terceirizar até mesmo para a escola dominical. Mas as primeiras pessoas a orientar os filhos precisam ser os pais. É o pai que caminha junto. Esse é o projeto de Deus desde quando o povo lá sai do Egito e vão constituir a nação. É no caminho, é ao se levantar, é ao deitar, é na mesa. Ou seja, precisa ter ali as orientações do Senhor. Depois,
Nós vamos então para a reta final, 3.3, vai falar também o cuidado com as influências. Ou seja, nós falamos da omissão, nós falamos da necessidade de andar perto e a necessidade de estar atento a respeito de quem anda tendo acesso ao coração das pessoas que nós amamos, seja marido, esposa ou filhos. Eu quero destacar aqui justamente a parte que vai falar a respeito da casa de Davi, porque tudo começa com um primo de Aminon, ou seja, um parente da casa de Davi, incentivando ele a estuprar a própria irmã. Não, mas você é filho do rei, você não precisa ficar cabisbaixo por causa disso. Faz assim, assim, assim e assado. Ou seja, alguém dentro da própria casa incentivando o erro. Eu gostaria de destacar aqui o penúltimo parágrafo que diz assim: quem está dentro de nossa casa influenciando os nossos filhos? Quem são os amigos ou amigas do seu cônjuge? Que tipo de filme ou seriado está sendo assistido em nossa casa? Com quem se conversa na internet? Quais youtubers são seguidos e quais as músicas são escutadas? Ou seja, toda decisão, toda escolha, ela é baseada em crenças. Você acredita que é assim, você entende dessa maneira, então você vai agir também dessa maneira. Ou seja, nós precisamos entender que a nossa mente, ela está o tempo inteiro absorvendo conteúdos com ideologias. Nenhum vídeo, nenhum seriado que se assiste, ele é neutro em ideologias. Ele é carregado de ideias, princípios, valores que vão moldar as decisões. Por isso a necessidade de nós vigiarmos com quem que o meu marido anda conversando, com quem que a minha esposa caminha, quem que está tendo acesso ao coração do meu filho, que música ele está assistindo, o que ele está acompanhando nas redes sociais. Precisa estar o tempo inteiro vigilante, porque o nosso adversário não brinca em serviço, ele vem para matar, roubar e destruir. E se ele consegue atacar a mente, mudar as ideias, a compreensão de certo e errado, pode ter certeza, isso vai resultar em escolhas erradas e trazer desgraça para uma família. Então, vigilância é algo muito importante. Eu quero aqui ler ainda aplicando o texto aqui dessa parte 3, que diz assim: que o erro da omissão e negligência seja superado em nossas famílias. O que você precisa fazer para investir mais tempo com os seus amados. E essa é uma palavra-chave: tempo. Eu só não sou omisso se eu invisto tempo, se há interesse no meu coração de acompanhar o meu filho, me divertir com o meu filho, estar junto dele, não terceirizando a educação, tendo momento de lazer, tendo momentos informais, passeando com eles, ouvindo as conversas que ele está tendo em casa, com os amigos, acompanhando de perto. Isso faz toda a diferença. E na conclusão, eu fiz questão de destacar aqui que apenas boas intenções não edificam um lar. É preciso atitudes. E quando nós olhamos para a família de Davi, nós vamos ver que era alguém que tinha muita boa intenção. Se você pega os nomes dos filhos de Davi, que eu cito aqui até, né? Adonai, Adonias, quer dizer, aquele que ama a Adonai, Absalão, o pai da paz. Olha, você imagina, né? Absalão, quando aquela criança nasce, imagina a consagração. Davi olha para aquela criança vendo paz naquela criança e que ela traria muita paz para a nação. E é o filho que mata Aminon, que era um dos filhos de Davi, o seu meio-irmão, e persegue o pai na intenção de matar o próprio pai. E daí, a nossa leitura bíblica é justamente isso. Esse filho que se levanta contra o pai, a nação se divide entre guerra entre si e Absalão é morto. E quando chega essa notícia aos ouvidos de Davi, ele começa a se lamentar: Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu morrer no seu lugar. Mas aí já era tarde demais. Essa lição, ela é um alerta para nós estarmos em vigilância,
protegendo a nossa família, protegendo o coração do marido, da esposa e dos filhos. Porque nós estamos em batalha. Depois, não adianta se lamentar. Quando o caos chegar, quando o desastre acontecer, daí não adianta se lembrar, lá atrás eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, ficar chorando o leite derramado. Se posiciona, busca direção em Deus, edifica a sua família baseado nos princípios da palavra de Deus. Essa é a maneira de nós edificarmos um lar sólido, bem estruturado. E não esqueça, é uma guerra constante. Não é porque os filhos já cresceram que você pode deixar de interceder por eles, orientá-los, não. Vigie sempre, oriente sempre, porque mesmo depois que os filhos se tornam adultos e casam, os ataques do nosso adversário continuam. Ah, não, mas eu agora já estou na terceira idade, já passei dos 60 anos. Você também precisa vigiar o seu coração. Nós, infelizmente, temos visto senhorzinhos de cabelo branco tomando decisões de moleques adolescentes, muitas vezes abandonando o casamento, muitas vezes adulterando, muitas vezes fazendo escolhas erradas. Mas não esqueça, o pecado, ele sempre vai cobrar um preço muito mais caro do que se pode pagar. Portanto, vigiemos e vamos manter o nosso coração conectados com a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, professor. Eu espero que você tenha aí tido algumas ideias e aproveitado esse tempo para construir uma excelente aula na sua escola dominical. Que assim seja e que o Senhor acompanhe os seus passos e que a sua aula seja edificante e venha agregar e trazer realmente conteúdos relevantes para toda a sua classe. Que Deus vos abençoe.